Olá, pessoal, tudo bom? Estamos aqui de novo para mais um programa do Mesa Redonda, aqui com o Carruna, com hoje Marcelo e eu, Alessandra, para dar continuidade para a nossa mesa redonda, que está muito interessante, falando sobre os aspectos da nossa origem, de onde que viemos, quem fez parte da nossa criação, desmistificar um pouquinho tudo que nos foi contado, para cada um ter sua linha de estudo e seguir dentro do que ressoar e do que sentir. No último Mesa Redonda, a gente falou sobre terminou falando um pouquinho das religiões, né, do critério de cada um, o porquê que teve essa divisão, e a gente deixou vocês com a pulguinha atrás da orelha para ficar se questionando um pouquinho. E aí a gente vai dar essa retomada, tanto com você, Caruna. Ah, legal. Então, a gente terminou falando sobre, até você falou um pouquinho sobre a Bíblia, né? E aí eu queria trazer aqui mais umas perguntas para deixar mais pulgas atrás da orelha, né? A própria Bíblia, lá no primeiro vídeo dessa série, a gente falou um pouquinho sobre ela, onde a gente fala da diferença de Lúcifer na Bíblia cristã para o Lúcifer que não existe, a palavra na Bíblia hebraica, né? Então percebam que quando a gente fala do mesmo livro, já existem divergências entre uma Bíblia cristã e uma Bíblia hebraica. E aí vai começar as divergências também sobre os idiomas e as línguas que foram escritas e as interpretações. Então, por isso, quando a gente fala que os livros são manipulados, é porque tem todas essas coisas, pessoal. Por exemplo, a Bíblia cristã, ela foi extremamente manipulada, principalmente após o Concílio de Nicéia. E todos os outros concílios foram removendo os livros, foram removendo o que eles achavam que não servia aos interesses da Igreja Romana, né? Aliás, Igreja Romana, que o nome dela é claro, Igreja Apostólica Católica, ou seja, não está escrito, não está dizendo ali que é uma igreja que traz os ensinamentos de Jesus. Em momento algum fala isso. Eu entendo que ela já está dizendo o seguinte: é uma igreja que foi baseada no que um apóstolo que viveu próximo relatou os ensinamentos dele. Mas esse apóstolo fez 1 milhão de enxertos. Mitraísmo, política, né? Tirou os ciclos solares, porque a gente também não pode se conectar com o Sol, porque isso é ruína para eles. Legal é a gente ficar de conexão com a Lua, porque a Lua é bom, né? Enfim, né? A gente foi perdendo todas essas coisas que são a nossa essência, que é a conexão com a Mãe Terra. Lembra que a gente falou daquela raça maravilhosa que em pouco tempo se desenvolveu, que eram os elfos? O que eles tinham de muita diferença com relação aos nossos dias de hoje? Eles tinham uma conexão com a Mãe Terra que era algo assim fundamental na evolução deles. Diferente da gente hoje que tem conexão com celular, com tablet, com computador, né? Eles se conectavam com a Mãe Terra, eles sentiam a energia e vibração, a frequência de Gaia, eles se conectavam com a energia que eles recebiam do Sol. Então, essa é uma grande diferença. Talvez aí esteja uma chave para a gente pegar e buscar o nosso despertar. Às vezes a gente está buscando coisas muito complicadas e teorias absurdas, gente, talvez está muito pertinho da gente aqui, que é a reconexão com a Mãe Terra, se reconectar de novo com os nossos animais de poder e cura, com o ciclo solar, entender que a gente faz parte de tudo isso, que a gente está vivendo dentro de um corpo que é da Mãe Terra. Tá? Então, isso que é observar, isso que é o despertar. Em vez de ficar buscando, às vezes, tecnologia não sei da onde, não sei qual povo que veio aqui, enfim. A São vida é minhas... simples, né, Caruna? o simples. Lembra, a gente falou no vídeo anterior, quando começam a mostrar para a gente muito uma coisa, gente, por que eles estão querendo que a gente fique focado naquilo? O que eles estão querendo esconder, né? Eles esconderam o simples. A gente deixou de ter o simples. Hoje, por exemplo, a água que você bebe, você precisa ter o dinheiro para comprar a água e pagar o saneamento. Não é você que pega essa água e colhe. Né? Você hoje não consegue plantar a tua comida. Então, quando a gente começa a olhar, o sistema de controle ficou de um jeito hoje,
que nós estamos completamente dependentes de tudo. Inclusive porque é proibido, né? Então, é proibido, que, né, por lei, você fazer escavação para ter um poço artesiano aqui na minha região, né? Então, quer dizer, então você não pode ser dono da sua água, porque sua água tem que ter um flúor, né? Que vem, que é tratada segundo as normas da Sabesp. Então, sempre tem Exatamente. uma manipulação e um jogo de interesse atrás, né? Mas Eu acho que não foi. continuando. É, isso aí. É que eu vou, a minha cabeça é meio maluca e a gente vai falando um monte de coisa, né? Mas vamos lá. Voltando a falar sobre Enlil e Enki. A gente já pegou, já comentou sobre o Enki, que foi o criador da nossa genética atual, que é o responsável por o que tem aqui, e que também é muito, de certa forma, colocado num pedestal como nosso pai criador, porque ele criou nosso DNA. E aí eu já coloquei a minha forma de pensar sobre isso, dizendo que, na verdade, ele não tem nada de santinho. É uma maneira só de você, em vez de olhar para o Enlil, que é o Yahvé, que é o bélico, que é o Jeová, né? Você tira o foco, começa a idolatrar e devocionar o Enki, mas, de certa forma, você está sendo devoto dos Anunnakis do mesmo jeito, da mesma frequência, da mesma energia, e está tudo bem. Mas voltando lá um pouquinho, vamos lá. Esses Anunnakis, em algum momento, eles tiveram que pegar e sair daqui do planeta, porque eles foram banidos depois de tantas coisas que fizeram aqui no planeta, por uma intervenção da Federação, e esse foi também um dos motivos que o Micá fractalizado, que o Jesus Cristo, que a gente tinha falado, veio para cá. Jesus Cristo não veio para cá, o fractal de Micá, para pegar e simplesmente redimir os nossos pecados. Ele não estava nem aí com a gente, nós somos experiências válidas, tudo que a gente fizer está valendo, é aprendizado para eles. Ele veio para cá para quê? Para conseguir resolver toda aquela situação da corrupção de Caligastia, para resolver essa situação desses Anunnakis que estavam aqui dentro também, para dar uma resolvida em tudo que estava acontecendo, porque isso não estava acontecendo exclusivamente aqui neste planeta. Só Isso tivesse... lembrando, Carolina, que na corrupção do Caligastia, para quem está pegando meio bonde andando, Caligastia, ele ocupava, né, uma posição de fiscalização aqui, e ele, o que que ele fez? Já por influência arconte, ele começou a introjetar o quê? Almas muito densas, que vinham de regiões, né, de outras galáxias, de outros mundos, resultantes de destruição, de guerras, tudo. E poderia acontecer, sim, aqui era um projeto para evolução, só que ao invés de estar encarnando 30.000 almas, ele simplesmente multiplicou por 1.000, né, a quantidade. Então, você tem uma quantidade que você conseguiria encarnar e manter o nosso padrão energético alto, vibracional. Agora, Exatamente. se você pegar e começar a colocar muita alma densa, vai chegar um momento que você começa a regredir o padrão vibracional aqui da Terra. E foi isso que ele fez, que era o projeto dele junto com os arcontes. Lembrando que Caligastia, né, o Caligaste, enfim, o cargo dele é príncipe, ele é o príncipe planetário, né? O que é esse príncipe planetário? É um ser de hierarquia Melquisedeque que controla o planeta. Então, vamos supor, a gente falou lá atrás de Micá, o Deus criador do universo, de Lúcifer, o Deus criador desse universo local aqui, desse braço de Órion e tudo mais, e aí você traz aqui para essa hierarquia que é Caligastia, que seria o príncipe planetário, o criador do planeta, o responsável espiritual por tudo isso aqui. Então, não é pouca coisa o cidadão, né? E essa corrupção dele, como a Ali acabou de falar, foi justamente isso. Por quê? Porque ele estava sendo envolvido por influência arconte e também seduzido por Satã. Porque lembra que a gente falou que Satã, que veio para ajudar, ele tinha envolvido algumas hierarquias de alta vibração aqui no planeta para se alimentarem dessa energia vibracional. Então, para eles era importante que viesse um grande contingente de seres que estavam numa outra frequência, seria mais fácil você manipular.
seria mais fácil de você ter aquela energia da adoração, da devoção, e a baixa frequência que eles tanto gostam, né? Como a gente pode falar no linguajar espírita, né? Daria um temperinho para o ectoplasma da turminha daqui, né? Um gostinho melhor, né? Na ideia deles, né? Enfim, mas eu estava falando ali, quando esse Cristo começou a sua experiência aqui, a principal função dele era isso, era limpar tudo isso que estava acontecendo aqui e ter esse entendimento. Eu disse também no vídeo anterior que ele não veio para cá desprotegido. Você não podia mandar um fractal do Deus Criador sem proteção. Há quem diga, inclusive, que lá no Monte Hermon, quando ele pegou e teve toda aquela tentação, aquela coisa toda, ali ele estava sendo tentado pela negatividade. E foi ali que eles descobriram que ele era o Deus Criador e não puderam fazer nada com ele, né? Quando você começa a ler Cartas de Cristo, tem aquele momento onde ele sai do batismo dele, que daí ele vai fazer aqueles 40 dias no deserto, que daí ali dá uma piração, como é que é física quântica pura, ali, que ali a gente entra em parafuso quando lê. Aquilo ali, de certa forma, aconteceu também. De certa forma, é descrito aquilo ali também no livro de Urântia. Naquele momento ali, ele tem a sensação do que é ser um Deus criador do universo. Imagina você, se tivesse a possibilidade, e a gente consegue isso com o despertar, de acessar a sua estrutura de conhecimento, o seu tecido de consciência, de tudo aquilo que você experimentou já. Imagina ele, um Deus criador do universo, acessando a consciência dele, de tudo aquilo que ele criou, de todas as criaturas e criações. Então, foi mais ou menos aquilo. Então, foi uma pancada energética, realmente, né? Mais uma vez, fazendo uma correlaçãozinha, né, com aqui, até nós, né, no nosso processo de despertar, o que a gente começa a deparar? Tá difícil, né? A gente sobe um degrauzinho, tem o conhecimento e parece que vem cacetada de tudo que é lado. É a gente vivendo a nossa experiência do deserto, né, dentro da nossa... Então, a gente tem, inclusive, vem as tentações, né, vão vir o outro lado querendo negociar, que é para saber se você tem, até que ponto você é incorruptível, né? Então, até que ponto você entra ou não em negociações, você tem comprometimento com o seu todo. E, realmente, quem não vai entrar em acordo, quem vai ser incorruptível, vai ser quem vem dessa linhagem mesmo pura, essa linhagem que vem com comprometimento, que é com o processo de ascensão. E outra experiência que a gente vai começar a ter dentro desta fase agora é a vinda dessas lembranças de outras vidas, né? Mas é justamente para fazer a limpeza. É para você compreender que você está na dualidade, você já foi negativo e agora você está positivo, mas não é para você se culpar da sua negatividade, é para você entender que ela existe, que você viveu aquilo, você superou aquilo, você pegou aquilo como aprendizado e deixou fluir. Você entendeu que você tinha que passar por aquilo para você aprender o que era o lado negativo. Para que hoje, do lado positivo, você saiba como atuar com os dois lados, né? Seria uma forma positiva de ver o porquê que a gente teve que passar pelo lado negativo também. É lógico que a gente errou muito passando pelo lado negativo, mas a gente não deve ver isso como culpa, e sim como aprendizado. É isso, esse é o ponto, Marcelo. Para que a gente traz esses temas? Por que a gente quer despertar? Para pegar e virar um anjo, para virar um ser de alta hierarquia? Não. É justamente para a gente conseguir pegar e ter a consciência do que nós somos, das nossas experiências, e se libertar. Para poder pegar e não ficar de novo aprisionado. Porque é óbvio que para a gente estar aqui dentro, vivendo essa experiência, uma experiência que, invariavelmente, em algum momento da sua vida, você passou por algumas situações ruins, estranhas, que você não queria ter passado, mas também teve momentos legais, teve momentos de plenitude, e a vida da gente já mostra como é uma experiência, né?
de altos e baixos, de coisas boas e coisas ruins, mas invariavelmente você sente nisso e não carregar nenhum sentimento, nem de culpa, nem de raiva, nem de medo, simplesmente, legal, esse negócio aqui é divertido. Pô, legal, aí você acessa uma vida que, sei lá, foi um sacerdote asteca e fazia parte daqueles rituais de sacrifício. Ai, meu Deus, eu vi a sangue. Não, gente, tá tudo bem, calma. Ok, foi uma experiência. Você não pode entrar naquela energia e, de novo, entrar naquela frequência que te movia a fazer aquilo. Mas ter um entendimento daquilo e ter um respeito por aquilo que você foi lá. Porque aquilo, de certa forma, trouxe alguma coisa. Você tem uma bagagem que você carrega. E esse tecido de consciência, ele traz toda essa bagagem. Então, se você acessar essa consciência com o despertar, mas ciente e com coragem de olhar para tudo isso, sem se julgar, sem se culpar, esse é o caminho do despertar. É por isso que a gente está trazendo tudo isso. Porque a gente está falando de Enki em livro, você já deve ter ouvido falar muito sobre isso em vários jeitos, de várias formas. Para que é tudo isso? Porque, gente, a gente está carregando isso dentro do nosso DNA. Foi manipulado. Então, tem implantes, que eu chamo do implante do cristianismo, mas é um implante religioso que trava a gente, que traz a energia devocional, que faz a gente sentir culpa. É isso, essa que é a ideia, é para desmistificar, mostrar simplesmente que são seres que só vieram para cá se divertir e fizeram as suas experiências, algumas boas, outras ruins. O problema é deles, eles que lidem com essas experiências. O problema é que a gente acabou participando delas como cobaia. É isso, é. E não são deuses. Não são deuses. Gente, o Deus está dentro da gente. Deus está dentro da gente, porque são tão deuses como nós, né? Exatamente, nós somos um fractal da criação, nós somos uma experiência divina. É isso, é olhar para isso e entender que a gente pode acelerar o nosso despertar aqui e se libertar de todas essas amarras. Agora, se a gente começar também a olhar para tudo isso e, nossa, é maravilhoso isso, essa nova era, pronto, ferrou, está preso, do mesmo jeito. Né? Porque eu estava até falando, brincando com a Ali, estava contando que eu gravei um vídeo e a pessoa fala assim no vídeo, a nova era dourada, né? Ele parafraseia, ele fala assim, a nova gaiola dourada, porque a pessoa está presa dentro de uma gaiola do mesmo jeito. Então, assim, não é porque você acredita na religião A, B, C ou D, ou faz parte da nova era dourada, espiritualista. Gente, sentiu energia devocional, danou-se. E é isso que esse Enlil e esse Enki, que esses Anunnakis trouxeram para dentro da gente e implantaram na gente. E quem implantou isso foi Enki. Ele deixou essa possibilidade no nosso DNA. Porque o implante do cristianismo só ia funcionar se já tivesse uma capacidade do nosso DNA receber esse implante. Então, foi quando o Enki quis mudar a genética dos elfos, que era para ser seres que respeitassem eles, né? Exatamente. Tivessem isso. Então, foi exatamente... Então, por que a gente recebe esse tipo de implante da devoção? Porque existe uma portinha ali que, pumba, o cara consegue colocar o implante. Então, assim, o nosso pai criador, o Enki, o bonzinho da história, não é tão bonzinho assim. Ele tem os seus interesses, ele está por trás, ele quer saber até onde que vai a criatura dele. Ele tem interesse. O Enlil, que é o deus colérico, que é o deus raivoso, que é, né, ele também tem o interesse dele, porque ele se alimenta dessa energia devocional. Agora é o seguinte, cabe a você, cabe a mim, cabe a todo mundo que está nos escutando aqui, até que ponto você está afim de entregar essa energia devocional para um ser desse? Até que ponto você está afim de repente, se conectar com a sua essência élfica, que tem dentro da gente, porque base nossa do DNA está lá, começou lá, e entender
que a gente se conecte com a natureza, com a tua essência crística e divina, você não precisa pegar e olhar para nenhum ser desse e chamar de Deus. Porque você entende que o Deus está dentro de você. Afinal de contas, esse não era o projeto original aqui do planeta, que era justamente fazer o quê? Acelerar a nossa evolução para que a gente rapidamente ascensionasse e se conectasse e se transformasse próximo do nosso Criador. Que foi o grande problema lá com as outras raças, que sentiram ciúmes, que a gente podia chegar próximo deles. Porque nós tínhamos essa evolução. Então tá aí, gente, a evolução crística. E aí, o duro é que a gente fala do implante do cristianismo, a gente fala do Cristo que veio para cá, que é o fractal, e fala a gente da tem que evolução... voltar a falar lá no Cristo. E a gente fala da evolução crística. E são coisas completamente diferentes uma da outra. Porque quando eu falo do implante do cristianismo, tem gente que, mas então você não é cristão. Gente, eu acredito que o Cristo veio para cá. É óbvio que eu acredito, porque ele mudou o planeta, ele mexeu na vibração do planeta. Eu não acredito no cristianismo. Isso que foi implantado na gente, essa energia de devoção, que só muda o nome da religião e o contexto. Tementes, né, a um Deus. Lembrando, Kahuna, que quem criou o cristianismo não foi Cristo. Foram humanos muito depois da morte dele. Né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu não posso acreditar. Então, assim, nisso eu não acredito. Eu acredito num Cristo, mas a gente estava falando do Cristo. Vamos lá, voltar para o Cristo. Voltar para a história de Cristo. É duro falar com geminiano, né? Geminiano muda todo assunto o tempo todo. Então, a passagem dele pelo planeta, existem algumas controvérsias, e eu estou me baseando muito da história que eu li no livro de Urântia. Por quê? Porque, para mim, é essa história mais completa que me chegou. Vamos lá, lembrando que o livro é um livro manipulado e que o livro foi escrito perto da década de 1950, só que, assim, ele foi um compilado de várias canalizações. Tinham 10, 15 mil páginas de canalizações. E as pessoas que condensaram o livro, que é um livro gigantesco, né, de 2.000 e tantas páginas, condensaram nessas 2.000 e tantas... Ou seja, essas pessoas já fizeram por si só um julgamento e uma... Então, sabe? E ainda pior, depois disso queimaram todas as originais. Então, sabe? Mas a historinha é bonitinha. Vamos lá, vamos voltar. Né? Por que é bonitinha? Porque ela é uma história que ela conta de uma forma diferente a história da vida dele aqui no planeta, e ela também, de uma forma proposital, põe cavalos de Troia para criar uma energia devocional diferente, onde você acha que está se libertando das religiões que já estão arraigadas e prontas aqui no planeta, e aí você está se conectando com uma religião pura e nova, moderna. Energia devocional, gente. E é isso que a gente Gaiola de ouro. no final do vídeo, né? Hã? Gaiola de ouro. Gaiola de ouro. Então, essa historinha lá do livro de Urântia é bonitinha, vai contando aquela coisa toda, de como ele, na infância dele, dos aprendizados, coisas que não fala na Bíblia, desculpa, vai contando viagens que ele teve por toda a Europa, enfim, até chegar no momento, assim, da crucificação, que eu acho que isso vale a pena a gente colocar aqui. Ali, o livro, ele traz, assim, um rito de sofrimento tão forte quanto esse que a gente já falou lá no outro vídeo, né? Das pessoas sofrerem, o sangue deles correndo, né? Aquela coisa toda, dele sendo torturado, da injustiça que foi feita no seu julgamento, de uma forma célere, aquela coisa toda. Ali dá para perceber bem que existe uma manipulação. Por quê? Porque não poderia ter ocorrido daquilo ali, daquela forma. Os romanos não iam permitir nunca que fosse daquela forma célere. E outra coisa, eles não estavam nem aí para os hebreus, para os judeus. Era um povo cativo, era um povo que estava ali sendo escravizado. Não era escravizado, mas, de certa forma, era um povo dominado. Então, pouco importa quem era que estava ali e o que queria.
A força essa que é a grande realidade. Então, assim, dá-se uma importância para o sinédrio judeu, dá-se uma importância política ali para mostrar de uma forma que, justamente para criar essa frequência, de uma forma nova, onde você de novo acredita, não, o cara se sacrificou pela gente, olha, foi um ser de luz que veio aqui, olha o que ele fez, olha isso, olha aquilo. Não é verdade, gente. Todo mundo é sabido isso, no Império Romano havia muita corrupção. Né? Todo mundo sabe o que representa o sal. O sal era salário, né? Imagina, o cara recebia de um cara que fazia parte do exército ali, um centurião daquele ali, recebia um pedaço de sal, recebia uma lata uma garrafa de azeite, recebia um pouco de carne seca. Então, assim, tudo que eles podiam pegar de suborno para eles iam pegar. Eles tinham poder. Então, outra coisa, como que iam deixar um ser desse entrar num planeta, não fazer os contratos com os arcontes, fazer toda uma trajetória dessa e morrer crucificado? Pô, que desperdício isso, não tem sentido. Não tem sentido, não tem cabimento. Se protegeram tudo até agora, como que vão... Aliás, isso até no próprio Islã, no Alcorão, disse que ele não foi crucificado, porque, como é que é? Alá não ia permitir que um profeta daquela envergadura tivesse uma crucificação como foi escrita, entendeu? Mas aí o próprio Projeto Terra diz ali que o Islã e o Alcorão é uma outra manipulação, uma outra tentativa de Yahvé de novo se colocar como o maioral, né, e no seu plano de vingança, aquela coisa toda, e colocar esse fractal divino numa segunda escala como um simples profeta, né, assim como Maomé foi um profeta, né. Segundo Bertos, né, por favor, quem acredita nessa igreja aí, não, né, nessa religião, não me coloque no fogo, na fogueira, né. Nessa vida, pelo menos, passando o que a gente recebe através de literatura, né? Exatamente, é isso, gente. Então, essa é a história desse fractal divino que viveu, sim, uma experiência aqui. E como eu falei lá no outro vídeo, ou nesse agora, já não lembro mais, enfim, teve Astacheran, que também era um fractal da mesma época, do mesmo ser divino, do mesmo filho paradisíaco. E tem pessoas até hoje que recebem canalizações de Astacheran. Gente, olha o absurdo que é isso. Ele está no mesmo processo, ele está retornando para Micá. Se eles são contemporâneos, lembra que o processo de 2000 anos para densificar vai 2000 anos para eles voltarem, para se reunir, para se reintegrar. Então, tem que se tomar muito cuidado com algumas coisas. É nesse sentido, sempre de uma forma bem previsível pela Matrix e por toda essa negatividade de controle espiritual que nos envolve aqui, existe uma tentativa de uma manipulação para levar tudo aquilo que é bonito e verdadeiro, se transforma numa coisa jacosa e, de certa forma, mentirosa, e eles desviam para que a gente consiga enxergar aquilo que eles querem, a energia devocional, a gente entender que o Cristo foi crucificado, sim, e o significado dessa crucificação. Não é a culpa, não é a dor. Eu tinha que sentir amor, eu tinha que acreditar, se houvesse tido uma religião fundada por ele, com os ensinamentos dele, com a energia dele. Aí seria diferente. Mas não deixaram acontecer isso. E a igreja que poderia ter acontecido com essa frequência, seria a igreja que, quando Abner foi lá para Filadélfia, lá ele fundou uma igreja assim, mas essa igreja não prosperou. Ou seja, toda tentativa da egrégora positiva, da força da luz, de pegar e fazer com que esse planeta consiga se livrar e aproveitar essas frequências, ela é, de certa forma, anulada por quem controla. E isso é bem descrito durante todo o projeto Terra do Bertos, isso a gente consegue perceber na nossa história, isso a gente consegue ter entendimento quando a gente consegue ler vários livros, né? Que é sempre assim. Quando você vê lá, por exemplo, os druidas,
começaram a se conectar, começaram de novo a buscar todos aqueles ensinamentos, queimaram os druidas. Os cátaros, que tinham uma pureza, que tinham uma conexão com a natureza, viraram hereges, foram queimados pela própria igreja romana, né? O próprio xamanismo foi deturpado. Xamanismo hoje, quando você fala de xamanismo, você lembra do quê? De ayahuasca, de capô, você lembra de substâncias alucinógenas. Não é isso, gente. É conexão com a natureza, é conexão com o poder do grande mistério, é essência da mãe terra de Gaia, né? Quando Isso a que eu gente acho fala que da... é a importância Oi? da nossa missão, né, Caruna, hoje. Porque o que a gente percebe foi que agora a coisa espalhou, né? Então, o que acontece? O despertar do ser crístico de cada um, agora vão ser vários avatares em vários locais diferentes, despertando toda essa conexão para estar fazendo essa conexão com o Isso. todo, né? Então, com as energias do planeta, com a energia do todo cósmica, para estar puxando toda essa energia para a gente estar alavancando o nosso planeta desse momento de trevas que a gente ficou preso. E aí você tocou num ponto agora, mais um ponto da manipulação. O próprio povo hebreu, ele era politeísta. Ele acreditava em vários deuses. Ele passou a acreditar num Deus só depois dessa manipulação que houve com a crucificação e com a criação da Igreja Romana. Então, assim, a ideia de ter um Deus só é justamente porque você tem um Deus só e tem uma entidade maligna só. Quando não é verdade, gente, a gente tem vários deuses. Quando eu falo aqui que tem o Melquisedeque, que é um príncipe planetário, ele é um deus. Quando eu falo que tem um Lúcifer, que é um Deus criador desse universo local, ele é um Deus. Quando eu falo que tem Micá, que é o Deus, ele é um Deus também. E tem todas as outras hierarquias superiores, que são deuses. É que a palavra Deus é muito complicado para a gente tentar, né? São palavras assim, ó, Deus, amor também. O que é Já traz um amor, arquétipo, né? né? São arquétipos, exatamente. E a ideia de você condensar isso tudo num ser só, num ser barbudo lá que fica sentado num trono, né? Zeus, né? Sabe? Isso tudo faz parte do sistema de controle. A gente está vivendo um momento chave agora. Isso aqui tem a internet, ela é ruim porque ela traz muita desinformação, mas ao mesmo tempo ela facilita com que tenha muitas pessoas que possam escutar o que a gente está falando, que talvez essas pessoas não teriam oportunidade nunca de escutar isso em lugar nenhum. Vai ter gente que vai dizer que a gente é louco, olha lá, os caras estão malucos, né? Mas alguma coisa tem sentido para algumas pessoas que a gente está conversando, está falando aqui. E está se conectando com várias entidades. E lembrando, nós estamos aqui há muito mais tempo do que nós imaginamos. Pode botar aí pelo menos 250, 300 mil anos. É muito mais tempo. Nós estamos fazendo processos de encarnações múltiplas porque estamos aprisionados dentro desse sistema. Por vários motivos. Ou a gente fazia parte daquelas experiências científicas, daquelas equipes, ou porque, de repente, também somos parte daqueles seres esdrúxulos que o Kalegastia trouxe. Quem disse que não? Sim. Podemos Sim. fazer parte. A gente fala tanto, né? Tá, os setianos, maldequianos. Quem sabe? Capelinos, né? Estamos aqui. Evoluindo. Estamos evoluindo, exatamente. Só que a gente carrega todo esse conhecimento dentro do nosso tecido de consciência. E cada experiência dessa teve um Deus, ou teve uma deidade que acreditou, teve uma forma de acreditar, teve uma forma de odiar, de sentir raiva daquela deidade. Isso está tudo dentro da gente. Mais uma vez, a gente tem que olhar e se despertar dessa forma. Não entrar em frequência energética alguma. Nem devoção, nem culpa, nem raiva, nem amor. Como é que é? Namastê, né? Amor incondicional, né? Gente, amor incondicional quem tem é bicho, é cachorro. Que você faz qualquer coisa, o bicho está ali, é maravilhoso aquilo. Aquilo é amor incondicional. Ele não põe condição nenhuma.
a gente põe condição para tudo. Até para temos... filho a gente põe condição. O que nós somos movidos por interesses, né? É isso aí. É isso aí. Então, não busque uma coisa que é intangível para a gente. Sabe? Eu falo para as pessoas, ah, mas você não acredita no amor incondicional? Gente, talvez o ser mais próximo que tenha vivido aqui nesse planeta, que eu posso dizer, que eu sinto, que realmente tem amor incondicional, é a mãe Kuan Yin. De todos os seres que viveram aqui. Inclusive do próprio fractal de Mikado, Jesus Cristo. O único ser que eu sinto é a mãe Kuan Yin. Essa, até me arrepio de falar dela. Ela tem um amor incondicional. Os outros seres, como o Marcelo falou, nós somos movidos por interesses. Nós temos condições, nós impomos condições. Tito, mas você me dá isso em troca. Eu te amo para a vida eterna, mas eu quero isso em troca. Não é amor incondicional. Eu acho que era basicamente isso, para a gente mostrar de uma forma de sentir, de uma forma de energia, não com palavras, mas assim, através dos sentimentos que a gente acabou expondo aqui nessa série, como que funciona essa prisão pela energia devocional, qual é a importância desse despertar, a desmistificação de certos nomes que são difíceis para a gente falar, como Lúcifer, Caligastia, algumas coisas assim que trazem né, algum repúdio, né? Eu não sei se eu consegui atingir o propósito que a gente trouxe, né? Mas eu queria trazer mais com sentimento, porque, na verdade, talvez a gente não tenha palavras para falar, muitas vezes, o que a gente sente, até dentro do próprio despertar nosso, porque a gente está buscando tanto isso e falta algumas palavras assim que a gente não... Caramba! Então, sentir, talvez a outra pessoa que esteja vibrando, ela fala assim, eu sinto isso. Não sei o que é, mas é mais ou menos isso aí, né? Mais uma vez veio essa informação que as pessoas que se conectam com a nossa rede neural, Fênix, elas conseguem, o fato de estar vendo, estar absorvendo e fazendo os downloads necessários para a informação. Então, que é isso que é o que está sentindo que a gente está querendo passar, né? Às vezes não são só as palavras, é como quando você lê um livro e fala que por trás tem outras informações, porque no momento que você está lendo, você está tendo acesso a esses downloads e é onde você acaba acessando essas outras informações, né? Legal. E, Marcelo, a gente também sabe que, dependendo do grau evolutivo, você não tem mais necessidade de uso de palavra. Você tem pacote de sensações, você tem pacote de emoções. Então, às vezes, é difícil até para esses seres mais evoluídos traduzirem isso em palavras, até em canalizações, porque eles passam pacotes de sentimentos, pacotes de emoção, e só quem está recebendo é que consegue fazer aquela tradução. Né? É por isso que algumas canalizações se perde muita coisa da fonte para o destino, né? Mas eu acho que a grande pergunta é assim, a gente veio aqui, a gente tem todo esse conhecimento, toda essa bagagem, a gente viveu toda essa dualidade, a gente continua vivendo. A gente quer sair disso. E a gente sabe que nós somos deuses, né? A gente sempre escuta isso, vós sois deuses. A grande pergunta é, que Deus que você quer ser? Aliás, não, a grande pergunta ainda é, aonde está Enki e Enlil neste momento? Então. Também. Vamos lá. Aí nós vamos entrar um pouquinho de exopolítica, né? Ou fofoca planetária, espiritual, exoteria, sei lá, né? Segundo fontes canalizadoras, segundo Bertos, segundo alguns... o próprio David Parceriza já falou sobre isso, né? Houve uma negociação durante o ano passado e esses Anunnakis vão voltar para o controle do planeta Terra. Aí o primeiro sentimento que vem, mas o que esses caras são os picaretas? Não, que é o seguinte, de novo, isso é um projeto, gente. A federação olha isso aqui como um projeto.
eles geneticamente são os responsáveis pelo projeto. Eles erraram em algumas condutas? Sim. Mas, em teoria, talvez sejam os mais capacitados para corrigir o projeto. Quando a gente trabalha numa empresa, a gente trabalha com qualidade. E aí você tem lá, né? Qualidade. Você planeja, você não sei o quê, depois você para avaliar. Avalia como que está o projeto. Opa, o projeto precisa ter crítica, o projeto precisa ter consertos, o projeto precisa dar uma melhorada. É isso. Então, vamos trazer de novo para cá, para dentro, quem pode melhorar o projeto. Porque, em teoria, eles também passaram por um momento de retificação, seria a palavra? Amadurecimento. Né? Como é que é? Naquele livro de Nana, ela falou que ela ficou 1000 anos plantando bananeira com um dedo só, né? Até depois, não sei quanto tempo, ela começou a se fractalizar. Enfim, naquele próprio livro de Nana, que a gente trouxe lá, que tem aqui no podcast do próprio Fênix, ela mesma diz que quando ela começou a se fractalizar, outros Anunnakis também começaram a experimentar essa fractalização. E esse experimento fez com que eles entendessem um pouco do que eles fizeram. Então, o que eu posso dizer para vocês? Eu não sei se essa informação que eu estou trazendo é a pura verdade, mas eu acredito que ela tem lógica, sob o ponto de vista de você olhar de uma forma bem pragmática e racional, sem paixão, né? Então, em teoria, eles estão voltando para o controle. E esse controle, para eles voltarem, tem que ser feita uma certa limpeza. Limpeza de quem? De quem ficou no controle até agora. E é por isso que está vendo toda uma mudança de uma nova implantação de uma ordem mundial, de algumas coisas que estão acontecendo no planeta, que é justamente para limpar quem estava no controle e eles voltarem para cá. Por quê? Porque quem estava no controle estava muito negativado e muito sob influência dos arcontes. Esses arcontes vão sair do controle? Eu não sei responder essa pergunta para vocês. Acho, inclusive, que não. Acho que eles vão continuar no controle. Mas é como se mudasse lá, vamos supor, o segundo escalão. Sai o segundo escalão, entra um novo segundo escalão aí. Como se muda o governo, vai? Sai um presidente, entra outro presidente, vamos ver como é que fica, né? Mas a gente tem abaixo toda a hierarquia, né? Então, a ideia mesmo principal é a gente trabalhar o nosso eu, fazer a nossa verticalização, porque a partir do momento que a gente ascende como indivíduo, a gente, quando estiver na outra orbe, olhando de cima, como ascenso, você vai poder escolher, né? O que você quer fazer? Voltar para ajudar, voltar para estar nessa orbe e ter contato com a sua família galáctica, você sai desse plano da matriz de controle. Por isso que a ideia principal é trabalhar o seu eu, né? E não se preocupar de uma forma bem bonitinha, é o que você falou. De uma forma prática, o que é o despertar? É você entender tudo isso, se preparar para não estar preso com nada que te traga desequilíbrio, nem devoção, nem mega amor, nem raiva, nem culpa, desapego, para poder, na hora que estiver na frente de quem você está negociando numa outra dimensão, dizer o seguinte: cara, eu não quero mais fazer parte do jogo. Ah, mas eu sou o teu Deus Criador. Não, você não é meu Deus Criador. Ah, mas você tem lá um terreno e uma Ferrari. Não, pode ficar, não estou afim. Então, tá bom. Então, você vai para um outro lugar que você não interessa mais para nós. Nós queremos quem é nosso devoto, a gente quer... Resumindo, seria isso, na prática. É o game over, né? É você ter a coragem e o equilíbrio. Mas para isso tem que ter informação. Para isso tem que estar realmente liberto, desapegado, livre de culpa, livre de tudo. Viu, Kahuna? Então, assim, a volta dos Anunnakis vai ser como está na moda agora, é uma despiora da atual gestão, né? E só que aí, por exemplo, eu volto àquela pergunta que eu fiz, né?
que Deus que você quer ser, porque se a gente está partindo para uma evolução onde você vai chegar a ser um Deus futuramente, você tem que ser incorruptível. E a hora que você estiver nesta negociação, vão ser ofertadas muitas coisas para vocês. E Como aí, nós já vivemos essas várias dualidades, e ainda existe o ego, e ainda existe, eu gosto disso daqui, isso daqui era lado negativo, mas me trouxe algum benefício, me fez bem, né? É a hora de pensar e falar assim, bom, se eu passei por tudo isso e não gostei, será que eu vou querer, como deuses, futuramente, fazer a mesma coisa com outros que eu preciso auxiliar, né? Que eu preciso auxiliar, não vou trazer como devotos a mim. Por isso que a gente está batendo sempre na tecla da não devoção. Porque a hora que você se vê como Deus e seu ego infla, você vai querer seguidores, né? Então é esse tipo de cuidado que aí você cai na corrupção. Falo que as coisas que prendem, né, as pessoas, o que que é? É o ego, né? O domínio de coisas materiais, que vem o dinheiro, apego, né? O apego, e o sexo. culpa também. Sim, a culpa, tudo, mas aí a culpa já vai entrar dentro dos sentimentos, né? Mas Né? dentro de coisas tangíveis, se você pegar e pensar que é o poder, né? Essa coisa de ter posse, ter o dinheiro, né? E o sexo, você fala assim, eu estou pronto para me livrar dessas amarras. É isso aí. Isso é pensar com uma mente que está desperta, que está despertando. E aí eu vou trazer mais uma coisinha também de novo para a gente pensar sobre esses pontos. Por que é que estão se falando tanto de Anunnakis? Por que é que tem tanta gente falando de pleiadianos, que os pleiadianos estão chegando, que os Anunnakis, né? E aí uma egrégora de pleiadiano, uma egrégora de Anunnaki, que são os nossos deuses criadores, e de certa forma, por quê? Porque estão criando uma egrégora, né? Permissiva, para trazer essa energia. Traz para o nosso contexto. Independente de você vota em A ou vota em B. Há quem olhe para um para o outro de uma forma devocional. É a mesma coisa, gente. O que acontece aqui, o que acontece lá fora. O que acontece dentro, o que acontece lá. É a mesma coisa que acontece aqui. Ah, mas o fez isso, fez aquilo, não sei o quê, barari, bará. Não, mas foi muito melhor quando esteve aqui, foi não sei o quê. Entendeu? Para a gente não trazer muita polêmica, porque não é de político o assunto, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Energeticamente, é isso. Então, essa egrégora que está se criando sobre a Anunnaki, de uma forma assim, que as pessoas estão trazendo de uma forma bonita, ai, que isso, que aquilo, que o Enki é o nosso pai criador do nosso DNA, que ele que está possibilitando no nosso DNA escondido a gente encontrar a nossa ascensão, cascata. É justamente para que a gente entre nessa egrégora devocional e aceite a chegada deles. Está tudo sendo preparado para isso. Entrar Está no tudo conceito coletivo, né? convergindo. Tá tudo convergindo. E quando você fala de geopolítica, quando você fala de nova implantação de nova ordem mundial, é uma convergência que está tudo sendo feito para que, pumba, cheguem esses caras aí de novo e todo mundo, entendeu? Aí vai ter a galera revoltada, que não quer que é a galera que está do outro lado, que não quer que o outro lado vá embora, que estão do lado dos reptilianos albinos, que é o que controlam hoje, negativados, né? E aí temos nós, que estamos tentando destruir o sistema por dentro. Na verdade, nós somos realmente os rebeldes, nós somos que estamos aqui, que está nos assistindo, somos quem estão querendo destruir tudo por dentro. De que forma? Trazendo informação. Olha, gente, olha com cuidado, veja bem. Entendeu? Porque a gente está vendo que está tendo uma manipulação. Nenhum nem outro é bom. Como que a gente sai do jogo? Despertando. Tudo aquilo que a Ali falou, tudo aquilo que o Marcelo falou. Tá muito bom o nosso bate-papo,
mas estamos chegando a mais um final, gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenha trazido conceitos, coisas diferentes para pensar, para a gente se introjetar, questionamentos e, principalmente, ver que vale a pena investir no nosso euzinho aqui dentro, né? Na nossa ascensão individual. Então, um grande beijo no coração de todos vocês. Semana que vem estamos de volta. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.